São muitos os exemplos de conversão e de evangelização que preenchem o século XX. Alguns deles estão a ser apresentados nesta rubrica O Passado do Presente, por Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. E estamos a apresentá-los ou a recordar esta história a partir do Convento de Varatões, dos franciscanos. Estamos a falar de conversões, fica muito bem aqui como local, mais do que onde muitas outras foram acontecendo, não é? Exatamente, e continua a acontecer. Hoje. E estamos então a falar de conversões que mais perto de nós, portanto no século XX, aconteceram e marcaram, determinaram muito da história espiritual contemporânea e que nesse sentido nos dão luz e perspectiva sobre o tal novo ardor onde a nova evangelização tem necessariamente de assentar. Porque Evangelho é, como a própria palavra diz, uma boa nova que se transmite, não é? E essa boa nova que se transmite acontece, antes de mais, na vida das pessoas, que depois a comunicam, que depois a espalham, não é? E sem esse momento de conversão não há evangelização. Por isso nós estamos a ver percursos e momentos em que figuras que foram marcantes na história cristã do século XX nos oferecem para, de alguma maneira, se reproduzirem como em tantas gerações e séculos tem acontecido até aqui, nesta casa, ao longo já de tantos séculos, desde o século XV em que foi fundado este convento de Varatões. Hoje vamos ver um casal, trata-se de um casal, que se converteu e que dessa conversão acabou por se fazer ocasião de idêntica realidade em muita gente, que é o Jacques e a Raïssa Maritain, portanto um francês e uma francesa também, mas de origem russa, filha de imigrantes russos, e que depois, pelo seu próprio percurso, acabaram por ser caminho para muita gente. Eu peço ao Paulo, para não nos perdermos, porque o tempo é pouco para tanta conversa, que leia aí um trecho biográfico acerca do Jacques e da Raïssa Maritain. Ao ver a decepção que lhes causava a Sorbonne, Péguy levou Jacques e Raïssa ao Collège de France, a fim de seguirem as aulas de Bergson, que já tinha publicado o ensaio sobre os dados imediatos da consciência e matéria e memória. Destruía os sofismas materialistas que tudo reconduzem ao número e ao espaço, e, contrariamente aos professores anteriormente ouvidos, professava que o homem traz em si mesmo uma faculdade espiritual capaz de conhecer o real, de atingir o absoluto. Estavam casados há 6 meses. Tinham-no feito a 26 de novembro de 1904, quando a generosidade divina de novo lhe respondeu à boa vontade, conduzindo-os a Léon Blois. Léon Blois não discute com eles, leva-os à presença da santidade, dando-lhes a ler os místicos. E foi assim que no dia 11 de junho de 1906, Jacques e Raïssa e Vera, irmã de Raïssa, receberam o batismo. Em Meudon, reuniam com frequência, e especialmente aos domingos, os seus amigos pessoais ou os que as suas obras e os seus nomes atraíam, estudantes, estrangeiros de passagem, almas atormentadas pela necessidade de Deus ou que já haviam encontrado a verdade. Ora bem, o que salientei, e foi por isso que escolhi esse trecho, é o que a conversão geralmente implica de cooperação nesse sentido. Nós temos casos de conversões que, pelo menos assim como aparecem, são muito pessoais, muito na particularidade do encontro de cada um com Deus, e no caso cristão com Jesus Cristo. Mas, nesse caso de Jacques e Raïssa Maritain, essa cooperação de outros, essa ocasião que são uns para os outros de avanço no sentido cristão da vida e da consciência cristã das coisas, é muito claro nesse trecho. Nós reparamos, trata-se de 2 jovens universitários, que aliás se conhecem no meio universitário, Jacques e Raïssa, mas que estão insatisfeitos. A universidade, concretamente a Sorbonne, em Paris, estava eivada de pensamento positivista, portanto que não ia além de uma visão quantitativa da vida, de uma visão determinada, para não dizer determinística, da existência pelo peso das circunstâncias, e que, enfim, os deixava insatisfeitos. Então, afinal, nós somos apenas isso, somos um joguete das circunstâncias e de leis que nos predeterminam neste e naquele sentido, sejam físicas, sejam psicológicas, sejam até sociológicas, já na época. É apenas isto que nós somos? Bem,
E então há outro convertido que os encontra, que é o Peggy, que os encontra e que lhes reconhece assim satisfação, que ele próprio já tinha tido antes da sua conversão, porque ele também é um convertido, também poderíamos ter falado dele, não podemos falar de todos, não é? Portanto, há alguém que percebe o que os move ou o que os desmotiva e diz, não, vocês vão frequentar as aulas de um professor, que aliás não era cristão, um professor, um filósofo judeu, Bergson, que se aproximará do cristianismo e que, enfim, já em ambiente de pré-Segunda Guerra Mundial, não passará ao cristianismo explícito, exatamente para que isso não fosse visto como uma deserção do seu povo, que já estava com o antissemitismo a ser muito vítima. Portanto, o próprio Bergson fará o seu caminho intelectual e não só para o cristianismo. Mas, naquela altura, não era um cristão, mas era um autor, um filósofo que nos seus cursos no Collège de France, que é a instituição académica por excelência da França, desenvolvia uma outra abordagem, chamemos-lhe assim, da realidade humana, em que além de tudo isto, que com certeza que nos determina ou pré-determina em termos, digamos, mais psicológicos, sociológicos, quantitativos, na própria apreensão da realidade, ele notava, ele sondava na realidade humana, repito, uma capacidade de adesão à verdade mais profunda e menos pré-determinada, ou não pré-determinada, isso aqui que depois chamará o intuicionismo de Bergson. Bem, e as aulas de Bergson, a eles, ao Jacques e à Raíssa, abrem esse mundo que nós poderemos chamar, enfim, para facilitar, do espírito e da sua realidade, não é? Esse é um passo importante, mas cá estamos a ver como várias figuras se conjugam num caminho de conversão que se vai fazendo. Terá depois um outro momento e também com um outro convertido, que é o Léon Blois, desse meio de Paris. O Léon Blois é uma figura muito, passo o termo, original, porque será toda a vida um pobre, e a pobre mulher e os pobres filhos passarão todos dessa pobreza, porque os seus escritos não têm a aceitação que ele gostaria e até precisaria que tivessem. É algo e alguém de profundamente determinado e quase tumultuoso na apresentação e até na polémica. Não é um autor que facilmente arranjasse amizades, porque a conversão, como acontece ao Léon Blois, é tão radical que depois se torna pouco pacífica, não é? Mas enfim, era uma explosão de crença na pessoa de Jesus Cristo e até num certo seguimento, olha, quase franciscano dessa figura de Jesus Cristo, no que o franciscanismo teve também de radical lá no princípio do século XIII. Bem, até na maneira do despojamento de vida. E ele vai ao encontro do Jacques e da Raíssa, ou aceita a procura que eles fazem dele, e não se vai perder em redes intelectuais, porque está a falar com dois filósofos, não é? Ele não vai perder-se, mas ele vai imediatamente abismá-los, digamos assim, naquilo que o cristianismo tem de místico, isto é, de contacto interior e profundo com o Deus que em Jesus Cristo se oferece e que no Evangelho transparece, não é? Ou se apresenta. E é esse contacto com a tradição mística do cristianismo que ele proporciona ao Jacques e à Raíssa. O que, de alguma maneira, alimentava, em termos cristãos, aquele intuicionismo com que o Bergson já os tinha feito descobrir a realidade humana no que ela tem de mais profundo, como adesão à verdade, ainda antes de ser quantitativamente ou formalmente apresentada, essa verdade. Bem, e isso que os leva ao batismo, esse conhecimento de Jesus Cristo. E depois seguirão o seu caminho, aliás, passarão aos Estados Unidos, e isso será muito oportuno, porque concretamente em relação à Raíssa, põe-na fora das perseguições nazis, onde ele desenvolverá a sua vida universitária, depois também terá uma vertente diplomática, ele vai ser até o representante da França na Santa Sé, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, mas ele é sobretudo conhecido como pensador e como o grande autor do neotomismo, ou seja, da recuperação filosófica e intelectual do pensamento de São Tomás do século XIII, agora no século XX, com uma propensão que é diferente da de Bergson. Aquilo que Bergson tinha de intuicionista, depois na tradição tomista de São Tomás, desenvolvida por Jacques Maritain, será mais realista, porque São Tomás terá muito cuidado em não saltar imediatamente para a realidade transcendental, sem passar detalhadamente por aquilo que é a realidade, digamos, física e nos nossos termos experimental.
Mas o que eu quero agora aí sublinhar também, neste caminho de Jacques e de Raíssa, é novamente a cooperação. Portanto, a sua conversão, a sua abordagem do cristianismo é feita com muita colaboração de outros amigos que de alguma maneira, de toda a maneira, percebem a sua demanda, a sua procura espiritual e que lhes vão proporcionando encontros com Jesus Cristo e, portanto, com uma conversão e uma adesão formal à vida de Jesus Cristo, formal e existencial à vida de Jesus Cristo, e que depois proporcionam muitos amigos. Nós temos essa história muito bem contada por um livro marcante e quase indispensável do século XX, que é o livro que a Raíssa Maritain escreve, Les Grandes Amitiés, portanto, as grandes amizades, em que ela conta tudo isto. Sobretudo ao domingo. E depois, ao domingo, na sua casa, eles recebiam muita gente, que também era uma gente inquieta. Alguns católicos já definidos, outros ainda à procura, homens da pintura, da literatura, da filosofia. E é este aspecto que eu quero valorizar neste nosso encontro de hoje. Ou seja, que estas conversões geralmente redundam também em partilhas e proporcionam outras conversões porque se abrem numa convivência que procura a verdade também na convivencialidade, o que não está muito longe da verdade cristã, porque, como nós sabemos, quer na doutrina de Jesus Cristo, quer depois na prática e na reflexão das primeiras comunidades, a comunidade, portanto, a partilha é essencial para o conhecimento de Jesus Cristo. Sempre em eclésia, não é? Claro, a Igreja. Voltamos a encontrar-nos no Memorial dos 8 Dias para apresentar outra história de conversão e de evangelização e no contexto da temática da nova evangelização que temos estado a apresentar e analisar nesta rubrica O Passado do Presente